Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, o Sem Reação chegando pela sua TV Com, canal 11, falando para Santos, São Vicente e Praia Grande, e também pela TV Unisantos, o HF 40 para toda a Baixada Santista. Um prazer muito grande, começa mais um programa Sem Reação, e hoje é lógico que as notícias são muitas, não é? Desde os congestionamentos que continuam em toda a região em razão da falta de fiscalização que, na verdade, a Codesp deveria fazer nos terminais. Primeiro, os terminais, inclusive nós temos imagens dos congestionamentos. Olha, se passar a mesma imagem todo dia, não muda nada, porque é o mesmo problema todos os dias. Na verdade, faltou um planejamento, e a Codesp agora diz que é o governo do Estado diz que é o governo federal diz que são os terminais. A culpa é da Codesp, que aqui no POU tomou esse tempo todo um chá de cadeira dos terminais e não se preocupou em preparar um amplo projeto para o escoamento das safras. Nós já sabemos há muitos anos que não existe mais no interior os silos, onde normalmente os produtores armazenavam as suas safras. Eles passaram a armazenar essas safras nos caminhões. É mais barato, vale mais a pena, o investimento é menor. Problema do caminhoneiro. E o reflexo nós estamos tendo cada ano. Olha, esse ano mas está difícil, mas o ano passado também foi, o retrasado também foi, só foi aumentando esse problema. E a Codesp não tem competência, falta competência a essa diretoria para resolver o problema. Deveria punir os terminais que não reservam 20% da sua área e também cobrar das autoridades competentes a criação de um grande bolsão de estacionamento. Espero que seja resolvido com a área da entrada da cidade, ali uma área da rede ferroviária, que também não é o lugar adequado, mas vai minimizar, muito pouco, mas vai minimizar o problema que nós estamos enfrentando. Hoje eu estou recebendo o presidente do PHS da Praia Grande, Getúlio de Matos. Getúlio, boa tarde, obrigado pela participação. Bem, a Praia Grande que acaba sofrendo também esse reflexo do trânsito na Dom Domênico Rangoni, o trânsito na Via Anchieta, apesar das obras que foram feitas, né? Mas não adianta uma cidade fazer a sua parte e outras cidades, o Estado, não cumprirem com um planejamento. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto, boa tarde aos telespectadores. Você tem razão. A Praia Grande sofre não só com esse problema da falta de estrutura logística da região, como também com a falta das obras complementares da Rodovia dos Imigrantes, que quando a Rodovia dos Imigrantes foi inaugurada, disseram que em 5 anos as obras complementares estariam feitas. E isso não aconteceu. E não foi, como dizia meu avô, não colocaram um prego numa barra de sabão para que essas obras fossem feitas até hoje. E a gente está vivendo essa situação aqui na Baixada. Eu estou um pouco preocupado porque a gente sabe a Praia Grande tem crescido muito, o Litoral Sul tem crescido muito, até em razão do aumento do custo de vida de Santos, São Vicente, do custo imobiliário. As pessoas estão buscando outras alternativas. Praia Grande, Mongaguá tem crescido muito. Inclusive, eu lembro que recentemente você tinha até me dado um número do ano de 2011 ou 2012, não me recordo, do número de habitantes que seriam até de Santos que foram morar na Praia Grande. 42% das pessoas que vão morar em Praia Grande são oriundas de Santos. Olha só, um número... São os filhos e os netos dos santistas estão descobrindo Praia Grande como uma cidade
também aprazível, uma cidade também boa de se viver. Getúlio, você que sempre esteve ligado ao sindicalismo, ao trabalhador, o Senado aprovou a lei das domésticas, não é? E eu estava vendo hoje uma matéria, muitos especialistas estão preocupados porque com a regulamentação, possivelmente a maioria vai sair da informalidade e há uma expectativa de mais de 800 mil demissões em razão da dificuldade. E eu vi um especialista falando que o problema estaria no valor do INSS e que o recolhimento de 12%, no caso dos trabalhadores domésticos, deveria ser reduzido para 4%. Havia essa possibilidade. E aqui eu quero fazer até um parênteses, porque eu já falei em outras oportunidades que há um problema também na relação condominial. Não é? Aqueles que moram em edifícios, não é, que tem lá um zelador, um faxineiro, esses funcionários, um manobrista, esses funcionários também são considerados funcionários de uma empresa, não é? E na verdade o condomínio ele é um rateio de despesas e o INSS chega a ter um impacto junto com a folha de pagamento mais 50%, 60% do custo do condomínio. Se mudar essa margem, ajudaria também os condomínios, viu? O problema acho que vai além da questão dos empregados domésticos, dos condomínios. O custo Brasil, o custo do INSS, o custo de você contratar um empregado hoje em qualquer empresa ou mesmo individualmente é muito alto. Então a informalidade na contratação vem, na minha opinião, dessa dificuldade, né? Nós temos lá em casa, por exemplo, a dona Zilda, que eu vou até mandar um abraço para ela, que é ajudante da dona Cíntia. A dona Zilda tem um salário. O salário dela podia ser muito maior se a gente não tivesse que contribuir com outros encargos que, no caso da dona Zilda, por exemplo, dificilmente ela viria a receber, né? Até porque não vai receber os 40% do fundo de garantia, porque a gente não vai demiti-la, né? A não ser quando ela se aposentar, ela vai receber essa quantia do fundo de garantia depositado daqui para frente. Então, eu acredito, Augusto, que era necessário fazer alguma coisa, afinal de contas não é justo. Eu sou filho de empregada doméstica, minha mãe trabalhou como faxineira até os 60 anos de idade, então, em algumas casas que ela trabalhou, as patroas eram conscientes, em outras não. Então, minha mãe, quando se aposentou, se fosse depender da aposentadoria dela, não conseguia. Então, é preciso fazer alguma coisa. Todos os brasileiros, não é? De uma maneira geral, aqueles que dependem do recolhimento do INSS, o que mais a gente discute aqui é os valores, não é? As pessoas se aposentam com 2, 3 salários mínimos e não chegam a receber 50% desse valor. Então, mas no caso eu acho que tinha que ser feito alguma coisa. Agora, esse custo todo, o que vai acontecer no primeiro momento? Muita demissão, muitas pessoas vão descobrir que não tem realmente condição de ter um empregado dentro de casa, e vai ter um ajuste que eu acredito que nos próximos 5, 6, 10 anos, aí nós vamos ter a situação vai estar desenhada de fato e nós vamos saber de fato o que aconteceu com a medida que foi tomada hoje. Fizeram essa medida, mas jogaram a bola para frente, jogaram no escuro. Na verdade, eu concordo. Eu também tenho colaboradoras em casa e elas são registradas, não é? É recolhido o INSS, os direitos estão garantidos, não é? A lei, ela regularizou a situação, mas essa atividade sempre foi uma atividade que andou na informalidade. Então, talvez a adequação ela deveria ser feita de outra maneira, né? Foi criado, por exemplo, adicional noturno, a jornada de 44 horas, o auxílio creche, hora extra, enfim. Você imagina, por exemplo, a situação da hora de almoço. É verdade. A família para almoçar 1h da tarde, a funcionária da casa vai almoçar antes ou depois do almoço da família? Né? E que horas ela vai fazer o almoço? Que horas ela vai fazer o almoço, que horas ela vai almoçar? No caso, como eu te falei, a minha mãe trabalhou em casas em que ela sentava com a família e almoçava, né? Mas tem casas que não é assim, tem casas que nem dá para que seja assim. Como no café da manhã, como no café da tarde. Na verdade, a relação de trabalhador e de patrão,
ela, no Brasil, ela está muito distante de uma relação ideal, né? Eu acho que nos Estados Unidos há uma relação muito clara quanto a isso, né? O trabalhador recebe semanalmente, né? Toda semana ele recebe aquele valor pré-estabelecido e as funções estão ali pré-determinadas. Se você concorda com aquelas condições, você trabalha. Se você não concordar, você não é obrigado a atender aquele trabalho. Antigamente no Brasil, isso era mais difícil, porque nós tínhamos uma oferta de trabalhadores maior do que uma demanda de empregos. Hoje, a gente sabe que nós estamos num emprego pleno, né? Praticamente zerado o problema de falta de trabalhadores. O que falta é gente qualificada. E aí, aquele cara qualificado, ele até coloca as condições dele, de salário, de período de trabalho. Eu acho que a partir de agora nós deveríamos rever essa relação de capital e trabalho, Getúlio. Falando especificamente de funcionários domésticos, a Veja publicou há uns 6 meses uma matéria onde dizia que tem funcionário hoje ganhando mais de R$ 2.500. Mas é um funcionário que trabalha numa casa em que o dono precisa que alguém receba e anote recados que são ditados em inglês. Ah, é? Olha só. Então é um empregado doméstico que domina inglês, que domina informática, que faz as compras da casa. Tem uma responsabilidade maior. Faz as compras da casa pela internet. Olha só. Né? Então é outra coisa. Eu fiquei surpreso a situação nos Estados Unidos. $2.200 o salário de um empregado doméstico, mas 3 dias de férias por ano. Então ganhar $2.200 todo mundo quer. 3 dias de férias por ano eu acho que já fica difícil. Não tem plano de saúde, não tem assistência médica nem do Estado nem de ninguém. Quer dizer, tudo, no final das contas, se bobear, ganha menos do que aqui. É aquilo que nós estamos falando. As relações elas vão começar a ficar mais claras, né? Hoje, eu acho que algumas atividades, e a atividade da empregada doméstica, ela sempre foi colocada no passado como sem qualificação. Hoje já não, né? O homem trabalha, a mulher trabalha, normalmente a casa fica sob a responsabilidade daquele funcionário e as boas funcionárias elas acabam tendo uma remuneração em razão disso. Você quer uma pessoa alfabetizada para pegar um recado. Hoje você tem as concessionárias, se você pedir um serviço da NET, da CPFL, o funcionário vai até a sua casa, tem que ter alguém preparado para recebê-lo, saber explicar, fiscalizar, orientar. Então o formato está diferente. E aí é muito fácil, né? Porque os legisladores, às vezes chega aquela discussão que ficou 10 anos sendo discutida e no momento que hoje, cada segundo, há um dinamismo muito grande, acaba ficando antiquado aquela lei que foi aprovada, viu, Getúlio? Eu acho que essa lei ela vai ainda sofrer alterações. Adequações? Acho que a relação, que no caso dos empregados domésticos é familiar, né? Então, o dia que o filho da funcionária está doente, está com dengue, por exemplo, ela pega o filho e vai para casa e ele vai ficar lá, vai descansar. Não é uma relação patrão-empregado só. É verdade. Afinal de contas, essa pessoa é uma pessoa que vai dentro da nossa casa e conhece, mexe nas nossas coisas, é uma pessoa diferente. É verdade. Né? Agora, se essa lei nova vai acabar com esse relacionamento, ou não, aí o futuro vai dizer. Olha, os servidores municipais de Santos fizeram a sua manifestação, um movimento grevista, pararam na terça-feira e aí até teve um episódio, eles montaram um circo na frente da Praça Mauá, onde artistas diversos se apresentaram. Inclusive eu recebi um e-mail do Paulo Passos, meu amigo Paulo Passos está fazendo assessoria para os sindicatos, não é? Dizendo que houve por parte do chefe da guarda municipal, não é? Houve uma intimidação, está no e-mail, dizendo, Paulo Passos retratando que o presidente de um dos sindicatos relatou que houve intimidação por parte da guarda municipal. Mostra os artistas aí. Mas não tem, né? Não tem problema nenhum. Parece que um dos artistas estava na escadaria do Paço
e o chefe da guarda ficou bravo e enfim, olha aí o cara cuspindo fogo. Vixe Maria, os funcionários todos estão cuspindo fogo. É realmente uma manifestação e na quinta-feira que vem, hoje ponto facultativo, não é? Em praticamente todas as prefeituras, amanhã Páscoa, onde nós vamos deixar aqui a nossa mensagem, mas na quinta-feira que vem, no dia 4 de abril, haverá uma assembleia. E olha, não se surpreendam se o prefeito Paulo Alexandre sofrer o primeiro revés com uma greve do funcionalismo público, depois de 18 anos. É uma pena, eu torço muito para que o Paulo consiga equacionar essa situação. O Paulo é um cara jovem, preocupado com a sociedade, foi mal assessorado nesse processo, como eu disse, o pessoal que fez a transição, o chefe de gabinete, o Rogério Santos, fez a transição e cometeu um ato falho, talvez, em não comunicar ao prefeito a situação caótica que nós estamos observando a Prefeitura de Santos, né? E talvez, em vez de esperar chegar o dissídio e esse enfrentamento, oferecer 1,5%, talvez a situação poderia ter sido contornada se já em outubro a transição, o Rogério tivesse passado a situação caótica da prefeitura, até para preparar todos nós para esse momento tão difícil. Agora, o Paulo é um cara inteligente, um prefeito jovem, eu tenho certeza que ele vai conseguir superar com a inteligência que o pai dele, nesse momento, deve estar fazendo. Puxa vida, eu torço muito para que ele possa encontrar uma solução e que tudo isso passe de forma serena e tranquila. É lógico, o funcionalismo público não consegue 1,5%, você não tem nem a reposição da inflação do período. Então, a prefeitura tem que fazer um esforço, né, Getúlio? Eu acho que precisa ter maturidade na discussão. Acho que o sindicato deve lançar mão de todas as armas que tiver para atingir o objetivo, que é conseguir as melhorias para os trabalhadores. Mas também acho, penso, pela experiência que eu já tive, e eu já fiz muito disso, né? Então, eu estava olhando aqui a foto, lembrei do Mário Bernardino, né? Fazendo a foto do Mário Bernardino, eu acompanhando greve em Santos, eu fazendo greve em Praia Grande. Precisa ter maturidade para que a questão política não se sobreponha à real necessidade dos trabalhadores e à real condição da prefeitura. Acho que as partes têm que sentar e conversar. Se não conversaram antes, porque alguém, esse ou aquele, falhou, paciência. Tem que superar isso. Agora tem que superar, tem que sentar à mesa. Eu penso que não é desgastando a imagem do prefeito que vai se alcançar alguma coisa, e também penso que não é o prefeito ficar aguardando até quando ele puder dar o aumento para chamar o sindicato. Tem que sentar, discutir, procurar alternativas até que se encontre alguma situação que seja palatável para o funcionalismo. E aí é muito fácil resolver isso, viu? Como em casa, né? Ninguém fica devendo condomínio, ninguém fica devendo aluguel, porque você sabe que vai ter uma retaliação. Se faz o quê? Se cortam as despesas, né? Então o prefeito tem que fazer uma avaliação, observar aonde ele pode enxugar, e às vezes você sofre. Quem tem o plano de saúde, às vezes é obrigado a cortar o plano de saúde para poder se manter em dia com outras obrigações. Então essa avaliação, tenho certeza que o Paulo tem inteligência suficiente. Você vai cortando o supérfluo, né? Depois você começa a cortar o que não é mais supérfluo. Vai dar a net, a TV a cabo, lógico, né? Diminui o consumo. A pizza eram 2 banhos, passa a ser 1, não é verdade? Vai indo, não é assim? E chega num ponto que... Eu me lembro, por exemplo, uma vez que no governo que eu era presidente do sindicato, num dos governos do Mourão, eu cheguei em maio e ele falou assim, olha, não tem dinheiro. Eu falei, tudo bem, mas qual é a alternativa? Então precisa que alguém encontre essa alternativa. A alternativa naquele ano foi um 14º salário para o funcionalismo, que é lembrado até hoje, e muita gente nem recorda que nasceu de uma situação como essa, numa situação muito semelhante a essa que Santos está vivendo hoje. Você falou uma palavra corretíssima. Qual é a alternativa, né? O que não pode é o funcionalismo sofrer. Vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fica aí, eu volto já.
Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta ao vivo, hoje com a presença do presidente do partido PHS de Praia Grande, o meu amigo Getúlio de Matos. O PHS vem crescendo nacionalmente, né? Um partido da Abelhinha, partido que vem se estruturando. Como é que está o PHS hoje na Praia Grande, Getúlio? Rapaz, não elegemos um vereador por 36 votos nessa 36 eleição. votos? O João Correia Neto bateu na trave por 36 votos. Nossa coligação elegeu um vereador, o Cadu, que é ex-conselheiro tutelar, está fazendo um excelente trabalho na Câmara, mas infelizmente não elegemos um vereador 36 por 36 votos. Temos um suplente, né? Fizemos um trabalho interessante. Na última eleição para deputado, eu estava olhando, inclusive ontem, sabendo que vinha para cá, na última eleição para deputado estadual, o PHS teve quase 1 milhão de votos. Nossa. E nós vamos trabalhar forte para que a nossa região tenha um candidato. E essa região tendo um candidato, a gente firmar o nome do partido. E você que quer um partido, quer participar da política num partido que tem ficha limpa, que não tem problemas e que não tem pessoas penduradas aí no judiciário, vem para o PHS que nós estamos construindo um partido muito bacana. Na Assembleia Legislativa tem representante? Ainda não? Ainda não. Tá, nem na Câmara Federal sim, né? Temos. Elegemos um vereador em São Paulo, pela primeira vez na capital. Está crescendo, né? Então. Temos o nosso presidente estadual, que hoje está fazendo parte da comissão que dirige o partido em nível nacional, que é o Tinha de Ferreira, hoje é secretário municipal na Prefeitura de Osasco, secretário de Esporte, então está fazendo um excelente trabalho também. O PHS é um partido que não é um partido desses que a gente está acostumado a ver por aí, não. É um partido sério, ético e que está fazendo um excelente trabalho. Muito bom. Getúlio, deixa eu mandar meus abraços, primeiro para o meu amigo Fábio Garibe, da Ozan. Você que quer conhecer os benefícios da Ozan, 3228-8000 ou acesse o site www.ozan.com.br. Quem também nos apoia, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E também lembrar do meu amigo João do Incatep, ele que estava voltando, aliás, está voltando do Panamá, era para ter voltado na quarta-feira, ontem, mas teve um compromisso a mais, está voltando hoje
esteve lá no Panamá, fechando mais um contrato do Incatep com portos em todo o Brasil. E eu, semana que vem, com certeza, vou trazer uma novidade incrível do Incatep, uma grande novidade, não posso falar, mas uma grande novidade do Incatep, que vai atender a todo o trabalhador portuário. Por isso eu recomendo o Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. O Incatep sempre preocupado em qualificar a mão de obra do trabalhador portuário. Quero lembrar que o nosso programa, ele tem as exibições agora, transmitido ao vivo aqui da TV Com, aqui dos estúdios, do estúdio Master da TV Com, aqui no Canal 2. O pessoal fala que aqui é Vila Belmiro. Na verdade, não é Vila Belmiro, aqui é Campo Grande. Na verdade, não é porque está perto do estádio da Vila Belmiro que é do bairro da Vila Belmiro. Aqui estamos no Campo Grande. E aqui, direto dos estúdios da TV Com, nós falamos para Santos, São Vicente e Praia Grande. E também mandamos o nosso sinal para a TV Unisantos, o HF40, e na NET também no Canal 4. Nosso programa é exibido todos os dias aqui na TV Com, às 1h30 e também às 11 horas e à 1 da manhã. E retransmitido na Unisantos às 11h30 da noite. E lembrando também do programa Bastidor, onde nós fazemos uma cobertura dos acontecimentos das câmaras municipais de toda a nossa região. Programa Bastidor, e você pode assistir sempre logo um pouco antes, não é? Meia hora antes do programa Ação e Reação. Uma outra notícia do dia, eu quero comentar aqui, isso é importante, você vai me dar, o Getúlio vai me permitir comentar uma notícia da cidade de Santos. Nós temos fotos aí. Eu mostrei há umas 2 semanas atrás a situação do emissário submarino, não é? Uma atração turística da nossa cidade, um parque que deveria ser referência, não é? Até porque a quantidade de pessoas, esse é o Museu do Surf. Eu vou mostrar nos outros dias outras imagens. Eu estou impressionado, eu estou preocupado, acho que Santos está quebrado mesmo, viu? A cidade está quebrada mesmo, porque nem a manutenção dos seus próprios públicos ela consegue fazer, nem a manutenção. Está impressionante. Lógico que se não é um problema dessa administração, já vem se arrastando. Infelizmente, eu acho que o prefeito João Paulo Tavares Papa, nos últimos meses, teve problemas e deixou a cidade, agora todo mundo está vendo, meia... Né, aquele bom síndico que todo mundo imaginava do Papa, pelas imagens. Até gostaria de tê-lo aqui num dia no programa para ele responder isso. O que aconteceu, Papa? Ou estão colocando tudo na sua conta, ou na verdade nós temos problemas graves. Emissário submarino, as pessoas correm o risco de se machucar diante das instalações. Hoje, qual é o principal parque da Praia Grande onde há um movimento de pessoas, Getúlio? Olha, nós temos alguns pontos. Praia Grande é diferente de Santos, né? Praia Grande é uma cidade longa. É verdade. Comprida, como eu costumo dizer, como o mapa do Chile, para quem conhece geografia. O Portinho, a área de lazer mais... Se fosse uma linguiça, né? Modo de dizer. A área de lazer mais ampla e bem cuidada, bem preparada, é o Portinho. Tem lugar para pescar, tem lugar para jogar futebol, tem lugar para fazer churrasco, né? O Portinho, e há uma preocupação com a manutenção? E o doutor Ézio está me lembrando aqui, o Portinho, que na verdade o nome é Área de Lazer Ézio Dalacqua, que leva o nome do doutor Ézio Dalacqua Júnior, que está aqui com a gente hoje. Grande Ézio. Que foi um colaborador do esporte da cidade, tanto o pai quanto o filho, e hoje leva o nome do pai do Dr. Ézio, do avô do Edgar e da Ivane, o Portinho. Mas nós temos as feiras de artesanato, a Feira do Caiçara, nós temos algumas pistas de skate que bombam, tanto na hora da praia, que são atração, e tem muita depredação, viu, Augusto? Então, a manutenção desses próprios, eu até tive outro dia, levei meu filho aqui no emissário submarino para ele conhecer, tinha um campeonato de surf e tudo, e as pessoas depredam muito. Não sei se é isso o problema aqui, mas tem algumas pessoas que
parecem, usam o serviço, usam o próprio, mas e fazem tem o prazer de estragar. Tem o prazer de estragar. Getúlio, um abraço, muito obrigado por você ter vindo, fica aqui do meu lado. Nós estamos encerrando o programa, agradecendo o presidente do PHS da Praia Grande, Getúlio de Matos, a você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos. Amanhã, programa gravado, mas na segunda-feira, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com, no Campo Grande, falando para toda a Baixada Santista. Muito obrigado pela audiência e até lá, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir.